Estamos entrando ao vivo. Deixa eu dar uma olhada, a conexão aqui. Tudo certo? Muito bem. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao programa Inglês para Cristãos. Aqui é a professora Vilma e hoje eu quero falar com você que é cristão, tem um chamado missionário, ou talvez você seja um pastor, uma pastora, porque eu ajudo cristãos a falar em inglês fluentemente com a ajuda da Bíblia. Então, você que já fez vários cursos, já tentou tantos métodos e ainda não conseguiu atingir a fluência no inglês, que tal você experimentar uma coisa nova? Exatamente, porque a minha missão é levar você à fluência com a ajuda da Bíblia. Você sabe que estudar as histórias da Bíblia em inglês e em português é uma ferramenta poderosa que pode levar você à fluência no inglês. Hã? Muito bem. Então, olha só. Você sabe o que a fé e a fluência no inglês têm em comum? Não. Ambos vêm pelo ouvir. Né? Tanto a fé quanto a fluência no inglês vem pelo ouvir. A fé vem pelo ouvir a palavra do Senhor, assim como a fluência no inglês vem pelo ouvir a língua inglesa. Assim como as crianças aprenderam. Não foi assim que as crianças aprenderam? Né? Ouvindo seus pais, ouvindo as pessoas que conviviam com o bebê, falando aos pouquinhos, devagarinho. E aí ele foi internalizando. E outras coisas que as crianças adoram são histórias. Então, meu recado para você, meu irmão, minha irmã em Cristo, é o seguinte: deixe as histórias da Bíblia te ajudar. Então, vamos lá. Então, vamos ver como é que foi essa conversa dos magos com o rei Herodes, né? Então, aqui vou pegar um ajudador, então, aqui. Então, vamos lá. Eles chegaram e perguntaram ao rei: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Vimos a sua estrela no Oriente e vimos adorá-lo, certo? Viemos adorá-lo. Quando o rei Herodes ouviu isso, ficou perturbado. E com ele, toda Jerusalém, certo? Porque inicialmente, os reis, né, que não eram reis, os magos, eles estavam acompanhando a estrela e eles estavam sendo guiados pela estrela. Então, eles chegaram aqui, chegaram a Jerusalém. E o que foi mesmo que ele falou? Onde está o recém-nascido rei dos judeus? Essa foi a pergunta deles. Vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Quando o rei Herodes ouviu isso, ficou perturbado e com ele toda Jerusalém. Mais uma vez, onde está o recém-nascido rei dos judeus? Vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Quando o rei Herodes ouviu isso, ficou perturbado e com ele toda Jerusalém. Vamos para o inglês, então? Então, the Magi asked, where is the one who has been born King of the Jews? King of the Jews. We saw his star when he rose and we have come to worship him. When King Herod heard this, he was disturbed, and all Jerusalem with him. Again, where is the one who has been born King of the Jews? We saw his star when it rose, and we have come to worship him. When King Herod heard this, he was disturbed, and all Jerusalem with him. Where is the one who's been born King of the Jews?
We saw his star when it rose, and we have come to worship him. When King Herod heard this, he was disturbed, and all Jerusalem. Ok? And all Jerusalem. Gente, por que será que o rei Herod, né, ele ficou tão perturbado? Poxa, para começar, eles perguntaram sobre o quê? Sobre o rei dos judeus. Quando, na verdade, esse título era do próprio rei Herodes. Ele, quando foi coroado, né, ele recebeu aí essa nomenclatura, esse título de rei dos judeus. Então, sabe como esses magos chegam perguntando do rei dos judeus? Eu sou o rei dos judeus. Só que ele estava perguntando de um recém-nascido. De um recém-nascido. Isso deixou realmente o rei perturbado, irritado, preocupado, disturbed, ok? Disturbed. Né? Então, eles estavam vindo, né? Where? Onde está o recém-nascido? Where is the one who has been born? Rei dos judeus. King of the Jews. Vimos a sua estrela no Oriente. We saw his star when it rose. Okay? E viemos adorá-lo. And we have come to worship him. Muito bem. Quando o rei Herodes ouviu isso, when King Herod heard this, ficou perturbado. He was disturbed. E com ele toda Jerusalém. And all Jerusalem with him. Por quê? Porque esse era um rei cruel. Né? Porque gostava muito do poder. Lembrando, ele nem era judeu. Certo? Ele acabou, né, recebendo o poder porque ele acabou herdando do seu pai. Mas ele nem judeu é. E ele, né, se preocupava muito porque ele não queria perder esse poder. E ele era um rei cruel. Então, por quê? Ó, ele ficou perturbado com ele todo em Jerusalém. He was disturbed and with him all Jerusalem. Porque ele perturbado, ele perturbava a vida de todo mundo. Ele infeliz, ele deixava todo mundo infeliz. Então, sob qualquer ameaça de perder o trono, ele era um criminoso, sabe? Ele era um criminoso serial. He was a serial killer. Right? He didn't want to lose the throne. He didn't want to lose the power. Right? He was a serial killer. Anyone who would threaten him, he would kill. Muito bem. E foi isso que aconteceu. Ele matou uma das suas esposas. Ele matou seus filhos mais velhos. Right? So he killed one of his wives. He also killed two of his eldest sons. Então, ele era um homem cruel. E ele realmente ficou muito perturbado e preocupado com isso. O que ele fez, então? Não? Olha só. Vamos mexer um pouquinho aqui. Para a gente mudar. O que foi que ele fez? Ele chamou lá os doutores da lei, os escribas, né? os fariseus, e ele perguntou, gente, que história é essa? De rei dos judeus? Quem é esse Messias? Agora, os doutores da lei, eles realmente eram experts in the law. Eles eram experts na lei. Sabe? Eles realmente não sabiam a lei. A lei não estava dentro do coração deles. Mas eles conheciam a lei. E lá dizia que, né, o Messias nasceria lá em Belém. Estava lá, dito pelo profeta. Que em Belém não seria tão menos importante, porque dali sairia o shepherd. Shepherd. Ele que ia guiar o bom pastor. Dali sairia o pastor, né? O líder que ia guiar o povo de Israel. Right? So he asked for all the priests, the experts in the law, the scribes, right? And asked about this Savior, the Messiah,
yeah, this king of the Jews, right? So when he was he supposed to be born, and instead of he's supposed to, they knew it, right? They are not the doers of the law, yeah. They are not really believers of the law. They even didn't follow the law, right? But they knew the law. And he said, they just answered. So he's to born in Bethlehem. Bethlehem, right? Because the prophet said, right? From Bethlehem will come the leader, the great leader, the shepherd, the one who will lead or shepherd the people of Israel. Ok, então, muito preocupado, ele voltou a falar lá com os magos. Ele voltou a falar com os magos e perguntou então para eles secretamente, né? Ah, então vocês vão lá. Ai, e essa estrela que vocês estão seguindo, quando foi que ela apareceu? Né? Ele queria saber detalhes. E aí ele disse assim para os magos: vão sim, então, encontrá-lo, certo? Vão adorá-lo. E quando você os encontrar, ou encontrar, né? Quando você encontrar, por favor, depois volte aqui para me dizer onde ele está, porque eu também quero adorá-lo. Que grande mentira, né? So he came, yeah, the King Herod came to the Magi, right? And he secretly talked to him and asked him, questioned him, you know, about when the star had appeared, yeah, where they were going to, when they were being directed by the star, when the star had appeared, because he wanted to know when the Messiah had been born, right? And he said, okay, so yes, follow the star, go to Bethlehem, go meet the Savior, right? And then we meet the Savior. When you worship the Savior, come back here and tell me, because I also wanted to worship him. What a big, big lie, right? Muito bem. Então, vocês que estão chegando aí, né? Spark, Luiz Felipe, né? Good evening. E a gente está falando sobre o quê? Né? A gente está falando da visita dos magos a Jesus, ao Salvador. Eles foram lá para adorá-lo, não é mesmo? Então, os magos, lembrando que não eram reis, seguiram, continuaram seu caminho, seguindo a estrela, certo? E seguiram até que chegaram em Belém, até que chegaram à casa, né? Chegaram à casa onde estava Jesus. Lembrando que Jesus já não era mais um bebê, né? Porque aqui está chamando de recém-nascido, mas à época Jesus já tinha aproximadamente 2 anos. E chegando àquela casa, ele o encontrou com a sua mãe Maria, né? E o que eles fizeram? O que os magos fizeram, em primeiro lugar? Né? Eles simplesmente se abaixaram, o veneraram, né? O adoraram, primeiramente. Depois é que eles abriram os tesouros, né? Para dar os presentes, certo? Para dar os presentes. Imagina, eles levaram ouro, incenso e mirra, né? Que naquela época eram coisas muito valiosas, né? Muito valiosas. Lembrando que os pais de Jesus, Maria e José, eles eram pobres, eles eram camponeses, eles eram pessoas simples, eles não tinham posses, ok? Muito bem, então, the Magi, they continue on the way, following the stars, right? And in direction to Bethlehem, up to the point that they arrive at a house, Jesus' house, when he met Jesus with his wife, or with his mom, right? Mary, right? With his wife, no, was his esposa, no. So Jesus had about 2 years then at the time, yeah? He was no longer just born, right? He was about 2 years. So when the Magi get into the house, what did they do? They bow down,
right? Se curvaram, they bowed down, and they started worshiping the Savior, the King of the Jews. Right? So after worshiping, then they opened up their treasure, right, and gave them the gift. They had brought gold, frankincense, and myrrh, right? Ouro, incenso e mirra, que eram coisas, né? Valuable things at that time. Okay? And then, so remember, so Mary and Joseph, they were ordinary people, right? They were simple people. They didn't have much money. Right? And all those things were valuable things. So, depois que eles chegaram, que veneraram, que entregaram os presentes, que o adoraram, eles seguiram o seu caminho. Agora, lembra o que foi que o rei Herodes tinha dito para eles? Então, vá sim, o encontre, depois volte aqui para me contar onde que ele está. Né? Porque eu também quero adorá-lo. Na verdade, ele queria eliminá-lo, né? Porque ele era considerado, né? Ele estava sendo, né, chamado de rei dos judeus, quando o rei dos judeus, na época, era o rei Herodes. Por isso ele estava tão indignado. Só o que aconteceu? Fala para mim, então, vocês que estão aí me acompanhando. Esses magos, eles voltaram lá para Jerusalém para avisar Herodes onde estava esse recém-nascido, onde estava esse rei dos judeus? Quem que pode me falar? Deixa eu dar uma olhadinha aqui nos comentários. A Renata é sempre muito esperta. Né? E aí, Renata? Os magos, eles voltaram lá para o rei Herodes para contar onde estava Jesus? Vamos lá, quem pode me falar? Não, né? Não retornou. Né? Naquela época, os anjos, o Senhor, falavam ali com as pessoas muito através de sonhos. E, através de sonhos, os magos foram orientados a não retornarem lá para o rei Herodes. Não retornarem. Então, o que eles fizeram? Eles voltaram para o seu país através de um outro caminho. Certo? Muito bem! Isso aí, a Renata. Né? Very wise. Muito smart. Okay? Então, é isso mesmo. Né? So, in the dream, they were warned not to get back to Jerusalem. Yeah? And, to talk to King Herod and tell where. Yeah? The baby was the savior, yeah, the king of the Jews was. So they returned to their country through a different route. Né? Pegaram outro caminho. Muito bem, passado aí um tempo, o rei Herodes percebeu o quê? Que ele tinha sido enganado. E aí ele ficou ainda mais furioso. E o que foi que ele determinou então? Né? Ele determinou que todos os bebês, todos os meninos de 2 anos para baixo fossem mortos, eliminados. Lembra que ele era um rei cruel, que qualquer coisa que ameaçasse, né, o seu trono, o seu poder, ele mandava eliminar. Né? So when King Herod realized that he had been fooled, by the Magi, he gave an order to kill all the baby boys, from 2 years under in Bethlehem and in all the surroundings. It was very sad at the time, yeah? A lot of the moms crying, right? Because they lost their baby boys, ok? Então, a lot of people crying. And what happened then? Imagine, eu não falei da história de José? Imagine que José era um marido precioso, né? Escolhido pelo Senhor para ser o companheiro de Maria, para ser o pai de Jesus, né? Para criá-lo.
Porque também ali num sonho, o Senhor falou, o anjo do Senhor falou para José: levante-se, acorde, pega o menino e fuja lá para o Egito. Por quê? Porque Herodes quer matá-lo. Imagina se Maria poderia fazer tudo isso sozinha. Não, ela precisava de um bom homem, sei lá, de um bom companheiro. Né? E ele, muito obediente, como sempre, levantou, catou a criança, a sua esposa, e fugiram para o Egito, certo? Para evitar que Jesus também fosse morto. Né? So what happened? That after the departure of the Magi, né, throughout the night, in a dream, because the angels, the Lord would talk at the time a lot through dreams. So Joseph had the dream, right? When the angel of the Lord told him, I mean, wake up, get the boy, get your wife, and ran away to Egypt, right? Because King Herod is going to look for the boy to kill him. E lá eles ficaram, certo? Lá eles ficaram até a morte do rei Herodes. And so they escaped to Egypt and they stayed there until the death of King Herod. Ok? Então, esse foi um pouquinho mais da história, né, dos primeiros anos da vida de Jesus. E lembrando, então, que eu disse que eles eram, olha só, que José e Maria, eles eram pessoas simples, eles não tinham posses, né? E para fazer essa corrida, essas viagens, para poder se manter, ele está saindo da casa deles, né? Como é que foi, né? Eles usaram aqueles presentes que eram valiosos para que eles pudessem fazer essa viagem, para que eles pudessem se manter. Né? So just remind you that Joseph, Mary and Joseph, they were ordinary people. They didn't have much money, right? So they had to escape to Egypt, leave their homes, and how would they survive? So the gifts that the maid brought him helped them out, right? To cost the trip and also for their living at until the time that King Herod died. And then they could return